Bom, o meu nome é Pedro, eu faço parte da equipa técnica da Distream e hoje o objetivo é falar um bocadinho do CATIA Composer. E por isso mesmo, durante a próxima hora, eu vou fazer aqui uma pequena introdução ao software, depois vou mostrar aqui alguns exemplos que já estão feitos para mostrar as funcionalidades do software e vou também eu próprio fazer aqui alguns exemplos de raiz, mais para experimentar, mais para mostrar como é fácil lidar com software. No final de tudo, vou deixar aqui algum espaço para algumas questões, caso elas existam. Bom, o CATIA Composer é um software de documentação técnica. Basicamente, ele pega nos fecheiros CAD que eu tenho e ele importa-os para o formato nativo do Composer e depois disso eu consigo produzir todos os tipos de documentação técnica que eu quiser. Aqui, quando eu falo em documentação técnica, entenda-se guias, entenda-se manuais, entenda-se, por exemplo, animações em vídeo. Tudo isso é possível fazer no Composer. Também é possível fazer outro tipo de coisas, nomeadamente, por exemplo, apresentações mais de teor comercial, coisas do género, fazer, por exemplo, catálogos online. Tudo isso é possível fazer no Composer. O Composer acaba por ter valências em todos os stakeholders da minha empresa, desde o projeto, a produção, as vendas, marketing, utilizadores externos também, nomeadamente, por exemplo, imaginem que o objetivo é fazer um manual de instruções de algo para acompanhar o nosso produto. É também importante aqui esclarecer que o CATIA Composer não é uma ferramenta de design 3D, ou seja, eu não consigo fazer uma peça 3D aqui de raiz. Isto não deve ser interpretado como um concorrente ao CATIA V5, por exemplo, mas deve ser interpretado como um complemento ao CATIA V5 ou ao CATIA 3D Experience. Para além disso, o Composer também vai para além daquilo que é um mero visualizador de CAD. Ou seja, apesar do Composer ter aqui algumas valências, como já vamos ver, o objetivo do Composer é ir para além disto. Aqui de seguida tenho aqui a matriz de produto do Composer e o ecossistema Composer é composto aqui por três partes. A primeira é o Composer e é aqui onde nós fazemos tudo aquilo que queremos, os guias, os manuais, a documentação que eu precisar. O Composer Sync, aqui em baixo à direita, serve principalmente para automatizar algumas tarefas que o Composer faz de forma mais manual. Imaginem, por exemplo, que eu quero aqui exportar um determinado fecheiro em vários formatos ao mesmo tempo, por exemplo, ou importar. São coisas que o Composer Sync agrega ao Composer. Já aqui à minha esquerda, em baixo, o Composer Player é um visualizador de Composer, ou seja, eu consigo com o Composer Player visualizar tudo aquilo que eu crio no CATIA Composer. E é importante também referir que o Composer Player é um software gratuito, o que significa que qualquer empresa pode ter aqui os utilizadores que quiser no Composer Player. Existe também o Player Pro, que tem algumas funcionalidades que o Player não tem. Pronto, este último, o Player Pro, já não é gratuito. De seguida, naturalmente pode surgir aqui a questão de eu não tenho, por exemplo, CATIA, consigo trabalhar com o Composer na mesma? A resposta é sim, porque o Composer, esta imagem aqui que eu tenho é um print daquilo que são as minhas opções de importação. Tenho aqui uma série delas. Nomeadamente, eu selecionei aqui alguns formatos de CAD, dá para muitos outros, mas tenho aqui, por exemplo, o CATIA V5, o CATIA V4, se alguém quiser. Tem também aqui o 3D XML, ou seja, mesmo utilizadores da 3D Experience podem usar o CATIA Composer para fazer as suas comunicações. Tem também aqui alguns formatos neutros. Por exemplo, posso também usar os formatos nativos do ProEngineer, do SolidWorks e também do Inventor. Só aqui uma pequena parte em relação a estes dois últimos formatos. Se eu quiser usar ou do SolidWorks ou do Inventor, aqui o Composer exige que eu tenha uma licença do SolidWorks ou do Inventor aqui instalada no meu computador juntamente com a do Composer. O mesmo não se passa nos outros. Bom, pode surgir aqui a pergunta, porque é que eu preciso sequer de um CATIA Composer? Porque é que eu preciso de um software de documentação técnica? Tenho aqui alguns exemplos que vão ajudar a perceber, nomeadamente aqui o primeiro. Às vezes, na indústria, quem trabalha com papel reconhece que nem sempre o papel tem todas as vantagens. Ou seja, às vezes, quando eu trabalho e vejo a minha documentação técnica em papel, às vezes o papel ou fica amarrotado, ou fica sujo, ou fica confuso as minhas instruções, às vezes não é sequer prático pegar numa folha de papel, e o Composer permite-nos fazer uma documentação virtualmente, como é claro. O Composer Play naturalmente permite fazer a visualização virtual.
é preciso, o que naturalmente acarreta aqui algumas vantagens. É importante também dizer que para as pessoas que fazem questão de trabalhar em papel, o que é possível também imprimir as coisas que se fazem no CATIA Composer, nomeadamente imagens e afins. Aqui o meu segundo exemplo simboliza aquilo que é um manual de instruções muito, muito extenso. Com certeza toda a gente já viu manuais de instruções com muito texto e que facilmente poderiam ser substituídos por algumas imagens ou por uma animação. Neste caso, dizem que uma imagem vale mais do que 1000 palavras e no Composer ainda consigo fazer melhor porque consigo fazer animações em vídeo, o que me permite naturalmente que eu aqui consiga poupar muito tempo no que diz respeito à criação deste tipo de documentações. Aqui, na minha terceira imagem, tenho aqui uma apresentação mais de teor mais executivo. O Composer aqui também tem as suas valências. Imaginem que nós queremos, por exemplo, mostrar aqui algum processo que nós temos de forma rápida, de forma intuitiva. Aqui o Composer também pode ajudar. É natural que tudo isto acaba por aumentar a nossa produtividade, portanto, acaba por reduzir o nosso time to market e melhorar os nossos resultados. O Composer pode ser utilizado como eu já tenho dito, por qualquer departamento da empresa. Imaginem, por exemplo, aqui no primeiro exemplo, tenho aqui um senhor que é diretor da manutenção, ele pode, por exemplo, usar o Composer para fazer aqui guias da manutenção de algo para os seus operadores verem. Tenho aqui uma senhora aqui mais da parte da comunicação, das vendas, do marketing, pode, por exemplo, fazer configuradores, pode, por exemplo, fazer catálogos online, coisas do género. Aqui no meu último caso, tenho uma escritora técnica que pode, por exemplo, fazer manuais de instruções usando o CATIA Composer. É importante também perceber que, sendo o Composer um software que se dedica ou que se destina a qualquer tipo de utilizadores, isso significa que, mesmo a nível de hardware, ou seja, eu não preciso, por exemplo, de uma gráfica muito especializada para correr o Composer, nem preciso de um software, de um processador muito avançado, o que significa que, ao contrário, por exemplo, dos softwares CAD, não tenho um investimento muito avultado na parte do hardware. O CATIA Composer tem uma série de valências, nomeadamente tudo quanto diz respeito a ilustrações, aqui tenho alguns exemplos, técnicas de manutenção, aprendizagem, de montagem, também tenho aqui apresentações de vendas, de marketing, a parte dos catálogos, como eu já tenho falado, mesmo a visualização do projeto. Como eu tinha falado anteriormente, não é o propósito do Composer, mas até aqui ele tem valências, porque eu, quando importo fecheiros CAD que são consideráveis, o formato nativo do Composer, o SMG, consegue transformá-los num fecheiro levezinho e, portanto, mesmo para a visualização do projeto, o Composer é aqui um software que traz umas valências interessantes. Aqui no próximo slide tenho aqui um pequeno exemplo de uma apresentação mais de um if mais de marketing, e aqui em baixo tenho dois exemplos de clientes Composer que, como podemos ver aqui no meu slide, tiveram reduções significativas de tempo no que diz respeito à criação da documentação. O CATIA Composer tem vários clientes e nós aqui na Distream também temos os nossos. Aqui neste slide tenho algumas das empresas que usam o CATIA Composer a nível global. Bom, dito isto, esta parte diz respeito aqui a uma pequena introdução sobre o Composer. Em seguida eu queria vos mostrar aqui alguns exemplos, por isso vou só sair aqui da minha apresentação e vou aqui abrir um ficheiro que é este. Ok. Isto, como podem ver, é o CATIA Composer Player e eu estou aqui a recorrer de um exemplo que é uma moto. Basicamente, os senhores da Dassault, quando fizeram este exemplo, usaram para mostrar em várias áreas diferentes do meu ciclo de vida do produto, aquilo que são as valências deste meu software. E reparem que nós temos aqui valências em todas as partes do ciclo de vida, nomeadamente as vendas, do marketing, aqui a parte da verificação de qualidade, a parte aqui dos serviços, da manutenção, manuais, documentação técnica e também aqui a parte da engenharia e manufatura. Vou começar aqui pelas vendas e pelo marketing, ou seja, reparem, isto é o meu CATIA Composer Player, como eu já tinha dito, esta parte aqui no software é gratuita e eu consigo fazer aqui animações deste género e, por exemplo, se eu carregar aqui, eu sou redirecionado para uma animação que eu já tenho feito
o CATIA Composer consegue-me fazer este tipo de coisas. Esta primeira parte funciona aqui como um configurador da minha moto e imaginem que eu quero, por exemplo, alterar a cor da minha moto. Eu posso muito bem chegar aqui, carregar nestes botões e vemos que a cor da minha moto se altera. Da mesma forma, tenho aqui, posso alterar a cor das rodas da minha moto, aqui também do tubo de escape. Posso escolher se quero ou não aqui a minha carenagem. Isto é um exemplo de um configurador muito simples. Isto é simples de fazer no Composer. Esta parte não exige nenhum tipo de skills em particular. É algo que nós já vamos ver na parte mais, na demonstração prática, quando fizermos as coisas de raiz. Por exemplo, aqui se quisermos voltar ao princípio, temos sempre a oportunidade de o fazer. Agora, aqui a parte da verificação de qualidade, se eu carregar aqui, eu sou redirecionado para um fecheiro externo, que neste caso é um vídeo. Reparem que eu no Composer consigo também fazer redirecionar para fecheiros externos, e o que nós temos aqui é a integração de um Excel com o Composer, ou seja, isto, como toda a gente está a ver, é uma folha de Excel. Aqui temos um Composer, e desde já reparem que este tipo de anotações geométricas e dimensionais, o Composer consegue trazer esse tipo de anotações. Nós aqui temos dois botõezinhos onde nós criamos, por exemplo, aqui as thumbnails que são requeridas pelo utilizador. Este exemplo, pronto, também convém salientar, isto aqui já traz algumas funcionalidades que já exigiriam um pouco de programação, o que também é uma boa altura para dizer que o Composer tem aqui uma API que é possível configurar para quem desejar. Aqui tenho a parte da manutenção. Isto iria me redirecionar para um vídeo. O meu vídeo está aqui. Eu confesso que estes vídeos carreguei-os um pouco antes da apresentação, porque como alguns deles têm algumas peças, isto poderia demorar algum tempo a carregar. Portanto, quando eu carrego aqui no Play, podemos ver uma animação que foi feita aqui no meu Composer Player. Desde já vemos aqui a moto a ser levantada, o que significa que quando eu faço animações elas podem ter cinemática, o que é algo bastante interessante que o Composer faz. Aqui, neste vídeo, estou a ver o processo daquilo que é a substituição das pastilhas de travão aqui da roda traseira da minha moto. Desaperto os parafusos, agora tiro aqui a maxila. Coloco as novas e volto a colocar tudo no sítio. Uma coisa importante aqui para mencionar, no que diz respeito às animações, o Composer tem aqui uma funcionalidade interessante que nos dá muito jeito em procedimentos que são simétricos, ou seja, aqui como o procedimento de montagem é muito parecido ao de desmontagem, só que inverso, eu no Composer conseguiria basicamente só fazer metade do trabalho, ou seja, fazia metade do trabalho, depois copiava e colava, eu conseguia inverter aqui os meus frames, e com isso, repare, este processo demoraria pouco mais de metade do tempo a ser feito. Para além disso, e já que estou aqui no CATIA Composer Player, eu, para além, por exemplo, aqui da visualização das coisas que já estão feitas, posso fazer outro tipo de coisas. Por exemplo, imagine que eu quero ver com mais detalhe esta minha parte. Consigo ver quando eu carrego duas vezes num dos meus objetos, o Composer direciona-me isso. Eu consigo, por exemplo, também fazer medições, ou seja, fazer cotagem. Melhor do que isso, a pessoa que faz a animação no Composer consegue escolher o que é que as pessoas, o que é que o utilizador final no Composer Player vai ver. Ou seja, por exemplo, se eu quiser que o meu utilizador final consiga fazer anotações e fazer cotas, eu consigo escolher isso. Se eu quiser que ele não as faça, eu próprio também consigo escolher. Neste caso, quem escolheu o exemplo não quis que isso fosse permitido, mas nós mais à frente aqui na apresentação já vamos ver como é que isso funciona. Ainda aqui na moto tenho também a parte da criação de manuais e documentação técnica. Uma vez mais, se eu carregasse aqui, isto iria-me levar a esta janela. Esta também abri um bocadinho antes da apresentação, só para que ela já pudesse estar toda carregada.
reparem que nós temos aqui uma série de vistas, isto já as vamos explorar, e temos aqui um ícone de um PDF. Se eu carregar aqui, eu vou ser levado para um PDF, que me abriu aqui no outro ecrã. Este PDF foi criado usando o CATIA Composer, ou seja, também é possível fazer aqui, exportar coisas para PDF aqui no CATIA Composer, e reparem que nós aqui temos aquilo que é o catálogo de peças do meu motor. Temos aqui uma BOM e temos aqui as vistas em perspectiva explodida. Todo este tipo de coisas foi feito automaticamente no Composer. Automaticamente, entenda-se, com pouco esforço. O Composer, como ele importa também a árvore do mocado original, é muito simples para mim fazer este tipo de coisas. Aqui é uma parte do motor, aqui é outra, aqui e também aqui as partes da embreagem. Vou fechar aqui o PDF. Eu consigo, por exemplo, reparem que isto nós temos aqui à minha esquerda, é o meu separador das minhas vistas. Eu tenho aqui várias vistas, posso carregar em qualquer uma delas. Posso também, por exemplo, configurar aqui botões de modo a que a minha passagem entre vistas seja feita através deles. Aqui tenho uma vista da minha moto, no seu todo. Aqui tenho a vista global do meu motor. Aqui tenho as vistas que estavam no meu PDF. Reparem aqui uma curiosidade interessante no próprio Composer Player. Quando eu passo com o rato por cima de algo na BOM, isso é mostrado no meu Composer. É destacado. E o resto das vistas são as vistas que eu tinha também no meu PDF. Reparem que esta aqui, nós temos aqui, esta vista acaba por ter um bocadinho mais do que nós temos no PDF, porque mostra, por exemplo, nós conseguimos aqui selecionar a visualização de algumas peças, de modo a que elas fiquem meio translúcidas. Pode também dar jeito para alguns tipos de documentação. Vou fechar aqui o meu Composer Player. Teríamos também aqui a parte da engenharia e manufatura. O que seria feito aqui era o processo de manufatura aqui desta peça, entenda-se, não o processo de manufatura propriamente dito, mas a sua ligação ao resto do quadro da moto. Isto iria-me levar para um vídeo. Eu não o vou fazer por achar que as funcionalidades que são mostradas aqui já estão bem mostradas aqui nos outros quadros. Bom, com isto dito, vou minimizar o Composer Player e vou mostrar aqui a minha apresentação outra vez. Eu tinha aqui um exemplo de uma empresa que usa o Composer num contexto industrial, era algo que eu também vos gostava de trazer, um exemplo concreto. Isto aqui é um pequeno vídeo. Eu não vou mostrar o vídeo todo, vou mostrar as partes que são mais relevantes. Isto é de uma empresa que faz cabines de tratores, creio que na Sérvia, e eles basicamente, isto seria aqui, o senhor seria um operador, ele tem uma lista de folhas com as peças, com os itens que ele precisa de saber, e ele aqui tem um código de barras, tem um leitor de código, também tem um leitor de códigos de barras, e com isso ele consegue aqui sincronizar o ecrã que ele tem com o Composer e com o código de barras que ele vai ler, de modo a que ele consiga ter a informação de forma muito simples e muito facilitada. Imaginem o que seria toda esta informação disponível por papel, o quão mais confusa e trabalhosa seria. Ou seja, nós aqui temos todo tipo de coisas que nós podemos imaginar, nomeadamente aqui também as perspectivas explodidas. Consigo também ver o meu modelo 3D. Ou seja, isto acaba por ser um pouco parecido àquele configurador que foi feito da moto, aqui naturalmente com valências na parte mais da produção. E consigo também ver outros documentos. Vou passar aqui à frente para fazer agora aqui a demonstração. Bom, depois de ver aqui alguns exemplos do Composer, naturalmente fica aqui a questão se o Composer é um software fácil ou não de utilizar, se ele exige muitas bases ou não.
E por isso o objetivo desta parte é fazer algo de raiz para que possamos perceber que não é difícil trabalhar com o Composer. Como vimos ainda agora, o Composer não é um software destinado para ninguém em particular, o que significa que não são necessárias skills, por exemplo, de modelação CAD ou algo do género. Alguém que não tenha qualquer contacto com CAD pode muito bem trabalhar com o Composer. Aqui nesta parte da minha apresentação, vou pegar num modelo, vou criar algumas vistas personalizadas, depois vou criar alguma documentação técnica de modo a mostrar como é que se faz algo parecido com o exemplo da moto. Vou também criar aqui algumas vistas inteligentes que me vão ajudar aqui naquilo que é o meu configurador e no final vou mostrar aqui também um gostinho das animações. Portanto, vou sair aqui do meu programa. E agora sim, vou iniciar o meu Composer propriamente dito. Bom, este é o meu CATIA Composer e este foi o modelo que eu escolhi importar, aqui um carrinho telecomandado. Reparem que um carrinho telecomandado é algo que já tem uma montagem que já tem um número de peças considerável e eu estou aqui a movimentá-lo no meu Composer sem qualquer esforço. É claro que no Composer, quando se importam ficheiros, é possível também escolher qual é que é o tipo de grau de aperfeiçoamento que eu quero nas minhas curvas, para, mesmo que com computadores menos potentes, eu consiga ter aqui resultados satisfatórios. Reparem que aqui as minhas peças, que aqui o Composer Designed Actors, são mais de 500. Bom, quando eu importo uma peça no Composer, ou um produto, ou um assembly, ele é transformado aqui neste formato SMG. Neste caso, esta minha peça, este meu produto, já está nesse formato. E eu tenho aqui vistas que eu posso criar. Qualquer produto vem sempre associada com uma vista padrão, a vista default, e a partir daqui eu posso naturalmente fazer aquilo que eu vou entender. O objetivo aqui nesta parte, em primeiro lugar, vai ser fazer uma Bill of Materials aqui da roda e de alguns componentes. O que significa que eu vou ter de esconder e vou ter de alinhar os componentes da forma que eu quiser. Para fazer isso, vamos ver que é simples. Eu posso, por exemplo, chegar aqui, se carregar no botão do lado direito, e posso dizer que quero esconder aqui a minha seleção. Aqui, se eu não quiser ver os meus atores todos, posso aqui selecioná-los e escondê-los. Aqui vou esconder este. E vou esconder este também. E aqui vou também esconder esta porca, porque não me faz aqui sentido para aquilo que eu quero. Ok. Fico apenas com estes componentes para fazer aqui esta primeira parte da apresentação. Aqui, quando se esconde um componente, o Composer tem aqui algumas funcionalidades interessantes. Nomeadamente, estas funcionalidades podem ser vistas aqui na parte da visibilidade. Eu posso, por exemplo, selecionar. Imaginem que eu só queria um ou dois componentes em particular e queria esconder tudo o resto. No Composer era algo simples de fazer, porque eu podia selecionar só esse componente e dizer que eu quero mostrar a seleção e quero esconder todo o resto das minhas coisas. Bom, neste momento, reparem que nós já conseguimos isolar os componentes que nós queríamos e por isso mesmo temos aqui a minha primeira vista personalizada. Eu vou criar uma vista, a minha vista particular, a minha vista inicial é default, eu posso criar o número de vistas que eu quiser e para fazer isso eu venho aqui ao botão onde diz criar vista e tenho aqui a minha vista 1 que eu vou chamar de roda. Esta vista, depois de criada, pode ser atualizada da forma que eu quiser. Imaginem que eu, por exemplo, quero aqui uma visualização mais do tipo isométrico. Posso fazê-lo, por exemplo. Posso chegar aqui e atualizar a minha vista. Ok? O que é interessante aqui? Quando eu passo entre vistas diferentes, se eu voltar à vista padrão, vamos ver o que é que ele vai fazer. Quase que o próprio Composer faz aqui uma pequena animação para passar entre duas vistas que eu tenho. Eu vou voltar à minha vista original e agora o meu objetivo é explodir aqui alguns dos componentes. Ou seja,
em primeiro lugar, eu quero que este pneu seja arrastado para trás. Para isso, eu venho aqui ao meu separador da transformação e venho aqui à translação. Reparem que quando eu carrego aqui no botão da translação, é-me logo designado aqui um conjunto de eixos ortonormados. Eu posso aqui puxar o meu pneu para trás. E aqui está, posso também puxá-la para trás. Okay. Estas peças que eu aqui tenho, posso também puxá-las para a frente. Esta aqui ficou agarrada, não era suposto. Eu vou puxá-la para trás outra vez. Estas três peças, se o objetivo for explodi-las, é também muito simples de fazer isso no Composer. Ou seja, eu vou chegar aqui, vou selecionar isto, vou selecionar as minhas peças e para fazer aqui uma explosão, o Composer tem uma série de opções, lineares, esféricas e cilíndricas. Neste caso, vou explodi-las de forma linear, ou seja, eu carrego aqui no botãozinho e faço isto. E reparem como aquilo que eu quero fazer fica feito num instante. Falta aqui este pinozinho que eu vou também aqui colocar para a frente. Ou seja, vou chegar aqui e vou colocar este meu pino, vou destacá-lo aqui para o lado. Ok. Aqui uma pequena vista explodida, feita no Composer num instante. Com esta vista explodida, eu vou fazer uma Bill of Materials, ou seja, eu quero que seja feita uma vista de materiais apenas que diga respeito a este tipo de componentes. Para isso, aqui no Composer, eu venho às minhas workshops e tenho uma workshop designada de BOM, de lista de materiais. Para fazer uma BOM aqui no Composer, eu tenho aqui algumas opções que me são disponibilizadas. Aqui é muito parecido a qualquer software de CAD. Neste caso, eu quero aplicar apenas isto à minha seleção, portanto, vou selecionar todos estes meus elementos e vou dizer que quero gerar os IDs da minha BOM. Reparem que os meus IDs da BOM foram aqui gerados num separador da minha BOM. Eu há bocado disse, mas também podia ter mostrado, quando há bocado falei que o Composer importava os ficheiros, a árvore tal e qual ela estava no CAD, vemos aqui um resultado disso, ou seja, temos aqui um ficheiro que foi feito e a sua árvore foi trazida tal e qual ela tinha sido feita no CAD. Algo que também é importante aqui, que se pode referir, se eu, por exemplo, posso, por exemplo, criar um selection set, ou seja, para além desta árvore, que foi feita, que foi trazida exatamente da mesma forma que ela estava no CAD, eu posso, imaginem que eu queria selecionar as minhas 4 rodas e queria que essas 4 rodas ficassem agregadas apenas aqui em um único botão. Podia muito bem chegar aqui, selection set, criar, selecionar as 4 rodas e ia ter aqui um selection set logo com as minhas 4 rodas e sim ia ser mais simples de as manipular. Nesta apresentação não vale aqui a pena criar selection sets, mas fiquem com a ideia que isso é possível aqui para otimizar o nosso processo. Bom, depois dos BOMs, dos IDs da BOM aqui gerados e das respectivas quantidades, eu posso gerar aqui os meus callouts. Como vocês veem, os callouts foram criados de acordo com aquilo que são os meus IDs gerados anteriormente. É possível também eu criar aqui a minha tabela de BOM, ou seja, eu carrego aqui no botão para mostrar ou para esconder. Neste caso, reparem que ela está, apesar de ter carregado no botão para ela ficar à mostra, ela ainda parece que está escondida. Isto porque aqui na parte dos itens colaborativos, nós temos aqui a BOM e ela tem a opacidade a 0. Esta opacidade eu posso aumentar para que isto fique opaco da maneira que eu quiser. Aqui no Composer, nós muitas vezes, quando queremos trabalhar com a opacidade de algo, com a sua transparência, é aqui que nós trabalhamos neste botãozinho da opacidade. Neste caso, a minha BOM está muito pequena, vou aumentar aqui o tamanho da minha letra. E como eu quero que ela fique aqui agregada de outra forma, posso dizer que ela, em vez de ficar aqui agregada ao fundo, fica agregada de forma livre e que pode ser alterada, pode ser mexida por outro tipo aqui do meu assembly. Reparem que quando eu mexo a BOM, os callouts são também ajustados automaticamente de forma a que eles não interfiram com a BOM. Algo que eu também posso fazer, quando eu quero, nomeadamente, agregar os meus callouts a algo, posso criar aqui uma linha magnética, por exemplo,
E agora posso agregar aqui os meus callouts aqui à minha linha magnética. Ou seja, posso, por exemplo, chegar aqui e pego os meus callouts e posso agregá-los, de modo a que quando eu mexo a minha linha magnética, os meus callouts que já estão agregados a ela ficam sempre, ou seja, acabam sempre por mexer com a minha linha. E vou só alterar aqui a sua visualização, ou seja, este exemplo eu posso agregá-lo aqui à minha linha. Eu acabei por agregar só um, mas o mesmo aconteceria se eu fizesse com o resto dos meus callouts. Agora, por onde a minha linha for, os callouts estão agarrados a ela. Bom, com esta documentação, com esta vista que já foi feita, eu posso, desde já, criar aqui uma vista nova, ou seja, tinha uma vista para a roda, agora vou aqui criar uma vista nova e vou dizer que ela se chama a minha BOM. E com isto eu posso, por exemplo, criar aqui uma documentação técnica com ela. Para fazer isso é bastante simples. Em vez de vir ao workshop da BOM, venho a este workshop das ilustrações técnicas e aqui tenho uma série de opções com as quais eu posso fazer as minhas vistas. Neste caso, eu vou manter isto de forma relativamente simples. Quero apenas levar todos estes meus atores que eu aqui tenho de forma praticamente padrão. Por isso, eu vou só aqui dizer que quero também levar as regiões coloridas e que quero também aqui levar a iluminação, de forma a isto ficar um bocadinho mais estético. Nós temos aqui duas possibilidades, das duas uma, ou prever aquilo que é o conjunto que nós queremos, ele vai abrir aqui um HTML, que eu já posso mostrar quando isto abrir, ou posso, por exemplo, guardá-lo logo, e aqui posso guardá-lo numa série de formatos, como nós já vamos ver. Ou seja, gero aqui no HTML e reparem que ele fica automaticamente com aquela funcionalidade de ter aqui as minhas vistas, os meus componentes associados na BOM, ou seja, os componentes ficam destacados quando eu seleciono aqui na minha BOM. Para guardar esta minha vista externamente, eu carrego aqui neste botãozinho, tenho aqui alguns tipos de formatos, tenho o SVG, tenho o EPS e tenho o CGM. Da mesma forma, eu posso, em vez de fazer um Save As, posso chegar aqui e fazer um Publish. E com esse Publish posso, por exemplo, guardar isto como HTML, para que isto possa ser, por exemplo, colocado num site. Posso, por exemplo, também colocar isto num PDF, tal e qual a gente já viu. Ok, então aqui vou guardar o meu fecheiro desde já. E tendo esta parte das documentações técnicas feitas, eu vou mostrar como é que se faz aqui a configuração daquilo aquilo que seria o início de um configurador. Por isso, eu vou tirar aqui este meu workshop das BOMs e o meu configurador será relativamente simples, ou seja, eu vou pintar o meu carro de várias cores e o objetivo é que o utilizador final consiga, apenas carregando num botão, ou seja, apenas carregando num carro vermelho, que a vista do carro se altere para o vermelho. Fazer algo parecido àquilo da moto, em que tínhamos uma miniatura, carregávamos na miniatura e depois a moto ficava com essa cor. Para isso, eu vou usar aqui uma funcionalidade do Composer chamada vistas inteligentes. Ou seja, vou criar uma vista, mas é uma vista com aqui algumas... uma vista inteligente, tal como o Composer diz. Isto porquê? Porque quando eu crio uma vista normal, como todos nós já vimos, ela leva tudo aquilo que eu tenho na minha vista. Por outro lado, quando eu crio uma vista inteligente, eu consigo selecionar o que é que a minha vista vai trazer, o que é que me interessa. Neste caso, só me interessa a cor destas minhas duas peças, como já vamos ver. Então, aqui para mostrar como é que isso se faz, posso abrir aqui os meus workshops, mas desta vez da minha vista. Antes de fazer isto, convém pintar as peças primeiro. Ou seja, eu vou chegar aqui, quero que o meu carro seja vermelho, chego aqui às minhas peças, pinto-as da cor que eu quiser. Ou seja, isto é para que fique bem claro que, apesar do meu carro poder trazer as cores que ele quiser, no Composer eu consigo sempre alterar esse tipo de propriedades. Estas minhas peças agora estão vermelhas e com isto agora eu posso dizer que quero criar uma vista
inteligente. Ou seja, eu vou chegar aqui, Custom, e vou selecionar aqui a minha opção que diz Material. Com isto, vou só selecionar aqui as minhas duas peças. Porquê? Porque estamos aqui a aplicar as coisas à minha seleção. E vamos aqui fazer a criação da vista. Reparem que ele agora criou-nos uma vista. Esta vista é ligeiramente diferente porque tem aqui um iconezinho no canto inferior direito. Esta vista podemos aqui renomear para... Ou seja, eu vou voltar aqui à vista original. Quando eu volto à vista inteligente, reparem que a minha posição da câmara manteve-se igualzinha. Porquê? Porque eu não decidi escolher, porque eu não decidi trazer a posição da câmara. Eu só decidi trazer aquilo que seriam as cores dos meus objetos. Agora o mesmo vou fazer para o verde e vou pintar aqui estas minhas duas peças de verde e vou-vos mostrar aqui uma coisa muito fixe que o Composer tem. Neste caso são só duas peças e é simples selecionar uma a seguir à outra. Mas imaginem que eram 500 peças que eu as tinha de selecionar apenas por cor. Não tinha de selecionar as 500 peças de uma vez, nem tinha de fazer um selection set, como eu queria há bocadinho. Isto porquê? Porque o Composer tem aqui uma opção muito fixe na seleção, onde eu selecionando algo que é de uma determinada cor, ele consegue ir buscar tudo o resto que tem essa cor aqui no meu conjunto. Ou seja, eu seleciono isto, agora coloco isto a verde, uma vez mais, crio aqui uma vista nova. Esta vista vou designar de verde. Naturalmente, se eu quisesse atualizar alguma das minhas vistas inteligentes, podia também fazê-lo aqui carregando neste botão do Update. Agora, aquilo que nós vamos fazer é criar uma miniatura destas vistas. E para isso, vimos outra vez aqui ao separador designado de ilustração técnica. Mas vamos escolher aqui uma pequena opção, que é a vista de detalhe. Quando nós fazemos isto, ele permite-nos fazer aqui uma miniatura, de modo a que ela seja útil para aquilo que eu vou usar. Neste caso, vou fazer duas miniaturas para juntar à minha vista padrão. Ou seja, vou chegar aqui à minha vista. Neste caso, a miniatura em padrão está com formato circular. Eu posso alterar isto para outro formato qualquer que eu queira. Neste caso, vou dizer que quero um formato mais retangular. Vou aqui alterar isto. E vou criar a minha vista. Neste caso, será a miniatura. Como nós vamos ver, já vai aqui aparecer ao lado da minha vista verde. Depois destas vistas, nós vamos ligá-las à vista principal. Naturalmente, dependendo do meu conjunto, pode demorar mais ou pode demorar menos. Agora, isto é uma miniatura da verde. Vamos mudar aqui para a minha vista vermelha. Reparem que eu fiz aqui a minha vista. A minha vista está guardada. Ainda assim, eu não quero que esta minha vista em miniatura se fique acrescentada à minha vista verde. Portanto, eu quando mudo aqui de vista sem aguardar, ele pergunta-me sempre se eu quero guardar ou não. Neste caso, eu vou dizer que não me interessa. Ou seja, tenho aqui a minha vista vermelha. Uma vez mais, já tenho aqui a miniatura logo criada. Não a preciso de criar outra vez. Ou pelo menos de fazer aqui esta parte retangular. Agora sim, carrego aqui no botão para iniciar a criação da minha miniatura. Depois disto, teremos duas vistas, duas miniaturas, ou seja, temos aqui uma, temos aqui outra. O que eu vou fazer agora é voltar à minha vista inicial, de modo a juntar aqui as minhas vistas. Para isso, uma vez mais, vou dizer que não quero guardar, porque não me interessa. O que é que eu vou fazer? Desde já, vou criar uma nova vista, designada Vista Interativa. Agora o meu objetivo é adicionar aqui as minhas miniaturas e com isso poder escolhê-las. Como é que eu faço? Venho aqui ao meu separador das colaborações, as minhas miniaturas ficam aqui guardadas no meu separador designado Panels. Agora, reparem que elas estavam invisíveis, ficam desde já visíveis. Eu tenho aqui um pequeno algo que me liga às vistas, neste momento não, é algo que não faz sentido, posso tirar aqui este Arc Tooltip, tanto num como no outro. Agora vou puxar isto aqui para baixo. Vou diminuir o seu tamanho. E agora, o que acontece? Se eu carregasse nestas vistas, não me iria aparecer nada. Como é que eu faço para sincronizar
esta vista de modo a que quando eu carrego na minha miniatura verde, ela me vá para a minha vista inteligente verde. É simples, eu carrego aqui na minha miniatura e aqui nas minhas propriedades cá em baixo tenho aqui uma série de opções, entre elas a opção Link. E nesta opção Link eu posso linkar a minha miniatura com outra coisa qualquer que eu queira. Vou carregar aqui nestes pontinhos e reparem que abre-me aqui exatamente a mesma janela quando eu quero abrir algo, ou seja, nós podemos aqui, é aqui que fazemos, por exemplo, a sincronização com coisas externas, mas também é aqui que nós podemos fazer a sincronização com coisas internas. Ou seja, se quisermos fazer isto, uma sincronização com as minhas vistas que já estejam representadas no meu conjunto, eu venho aqui, cá em baixo, ao meu separador de URL, digo aqui View, e aqui vou dizer que quero sincronizar isto com a minha vista verde. Ok? Aqui vou fazer exatamente a mesma coisa, mas para a minha vista vermelha. Ok, estas minhas duas vistas já estão sincronizadas. Vamos só aqui adicionar uma última funcionalidade a esta vista interativa e vamos aproveitar a BOM que nós já fizemos. Ou seja, imaginem que agora o meu objetivo era o seguinte, eu quero que ao carregar neste pneu aqui, ou seja, no pneu para o qual eu fiz a BOM, eu quero que ele vá redirecionar automaticamente para a minha vista BOM. Como é que fazemos isso? É igualzinho àquilo que tínhamos feito anteriormente. Vimos ao link, agora vimos aqui, View, BOM. Só que agora pode ficar a questão que é, eu aqui tenho miniaturas, tenho algo destacado. Aqui o meu pneu não está destacado, não tem uma cor especial, como é que eu faço para destacar isto? Aqui o Composer tem algo que nos permite fazer um pulso. Ou seja, aqui nas mesmas propriedades, logo acima do meu pulso, eu consigo dizer que quero um pulso com uma frequência em particular. Aqui eu vou dizer que quero de 400 milissegundos. O que é que isto significa? Significa que quando o meu utilizador final estiver a ver isto que eu estou a criar, esta minha roda, este meu pneu, vai ficar a pulsar de 400 em 400 segundos e assim, sim, ficar destacado. Podem-se também perguntar, ok, eu neste momento estou aqui a criar, mas como é que eu sei qual é que será já a perspectiva de quem estiver a ver no final? Para isso, o Composer não é necessário abrir o Composer Player, basta chegar aqui a este botãozinho designado Design Mode, e se eu agora carregar nele, vou ter aqui o equivalente que alguém que estivesse a usar o Composer Player teria. Ou seja, reparem que nós agora já temos aqui as nossas vistas e a nossa roda. Antes de terminar esta minha vista interativa, eu vou só aqui adicionar um textozinho 2D a dizer vista interativa. Ok. Aqui, naturalmente, posso adicionar o texto que eu quiser. Reparem que nós temos aqui uma série de coisas que nós podemos escolher, desde imagens, desde texto, desde labels também, callouts, podemos também fazer callouts personalizados. Aqui a parte das cotas, podemos também colocar cotas específicas, caso elas nos façam sentido. Podemos, por exemplo, aqui também levar planos de corte. Em relação àquilo que eu fiz, parece que a letra está um bocadinho pequenina, isso por si só não é problema, porque eu posso muito bem, uma vez mais, chegar aqui e alterar a cor também, mas o tamanho que eu quiser. Posso também alterar o meu texto, ou seja, posso, por exemplo, chegar aqui à minha text string e alterar o texto para aquilo que eu quiser. Bom, com isto feito, eu vou atualizar a minha vista interativa, ou seja, vou chegar aqui e vou atualizar a minha vista. Ok. Isto porquê? Porque agora, uma vez mais, chego aqui ao Design Mode. Agora, sim, isto é uma simulação de alguém que teria o Composer Player que estaria a fazer. Carrego aqui na minha vista vermelha e ele muda para a minha vista inteligente vermelha. Faço a mesma coisa aqui na verde, ele faz-me exatamente a mesma coisa. Se eu carregar na roda, ele vai-me aqui para a minha BOM que eu criei anteriormente. Reparem que tudo isto são coisas muito interessantes que nós fizemos aqui num instante, só para mostrar o quão simples é de colocar isto a trabalhar.
Bom, depois disto, depois de eu ter finalizado aqui o meu trabalho, eu posso vir aqui às opções de guardar. E aqui, quando eu guardo algo, tenho aqui o botão de guardar, como é habitual. Depois tenho o Save As, ou seja, posso guardar isto como um SMG. Ou seja, se eu, por exemplo, se os meus operadores já tiverem o CATIA Composer Player instalado, eu envio-lhes este SMG. Eles, a partir daqui, podem ver o meu fecheiro. Mas fica a pergunta, e se a pessoa se o utilizador final, imaginem que é um cliente meu, não tem o CATIA Composer Player, como é que eu posso fazer para lhe levar aqui a minha documentação técnica? Será que preciso de lhe pedir que ele instale o Composer Player? Felizmente não, porque nós temos aqui uma possibilidade que é, no Save As, fazer Save as Package. E podemos criar aqui um SXG. Ou seja, na verdade, nós podemos, todo o fecheiro que nós estivermos a fazer, podemos colocar isto num pequeno executável. A pessoa que vai abrir este pequeno executável não tem o Composer Player instalado, ou seja, isto é um pequeno executável de um Composer Player. A pessoa que vai ver isto, na verdade, consegue ver isto tal e qual tivesse o Composer Player instalado. Aqui eu vou só mostrar aqui mais algumas coisas que podem ser interessantes, ou seja, eu consigo, por exemplo, definir uma password para os meus fecheiros, consigo, por exemplo, definir aqui as coisas que eu posso levar, ou seja, lembram-se de eu anteriormente dizer que mesmo o meu Composer Player que dava para mostrar as minhas cotas, as minhas vistas, tudo isso, e que eu podia escolher ou não, é aqui que eu posso fazer esse tipo de funcionalidades. Ou seja, neste caso vou deixar isto padrão, para depois mostrar como é que isto se faz. Algo que eu posso fazer também é, caso eu queira que os meus fecheiros estejam apenas disponíveis durante uma slot temporal específica, posso muito bem aqui colocar a sua data de expiração ativada. Isto funciona tanto para o SXG como para outro tipo de ficheiros. Ou seja, quando tenho isto feito, posso guardar. Aqui vou só colocar isto na pasta correta. E vou aqui dar o save. E vou agora aqui. Vou mostrar qual é que seria o resultado de alguém com a perspectiva do Composer Player. Ou seja, carrego aqui no meu SXG. Eu tenho o Composer Player instalado, mas quando eu carrego neste SXG, faz de conta que eu não tenho o Composer Player e ele abre-me isto na mesma, o meu executável. Ou seja, vou aqui trazer agora o meu carrinho e reparem que tudo aquilo que eu estive a fazer está disponível no meu player. Ou seja, tenho aqui as minhas vistas, posso trocar de vista, posso virar as vistas que eu quiser, aqui o meu resultado é igualzinho. A parte, por exemplo, posso fazer aqui anotações de variados tipos. Tenho aqui também uma possibilidade interessante que eu não mostrei, mas que pode ser muito útil, que é aquilo que no Composer se designa de digger, ou seja, quando eu carrego na minha tecla espaço, abre-me aqui este meu elemento que me permite fazer aqui uma série de coisas. Nomeadamente, consigo fazer zoom às minhas peças, consigo, por exemplo, aqui quando carrego nesta minha tabela de ferramentas, consigo ter aqui planos de corte em específico, ou seja, se eu quiser colocar a minha peça, o meu conjunto num plano de corte, eu consigo fazê-lo. Consigo também ver o meu fecheiro aqui ao raio-x. Acaba por ser mais útil. Eu vou mudar para esta vista porque é mais interessante fazer aqui o meu digger. Ou seja, venho aqui, X-Ray. Reparem que eu agora consigo ver o meu carro por camadas. Aqui consigo alterar o tipo de camadas que eu quero. Isto naturalmente pode mudar muito jeito. Aqui os planos de corte que eu tinha falado, eu posso escolher um plano de corte com uma orientação qualquer. Uma vez mais, posso escolher qual é que é a profundidade a que ele vai. Ok? Posso também, como eu tinha falado, fazer aqui callouts. Reparem que ele aqui vai buscar automaticamente o nome da minha peça. Posso também, por exemplo, fazer aqui anotações, entenda-se aqui criar cotas. Ok? O Composer Player me permite fazer tudo isto.
Agora, vou aqui minimizar o Composer Player só para mostrar aqui algo no meu Composer, que é a parte das animações. Quando eu quero fazer animações no meu Composer, eu tenho de ativar aqui este meu botão que diz Switch to Animation Mode. Agora aqui posso dizer que não quero, porque ele já estava atualizado da maneira que eu queria. E vou aqui ativar a minha timeline. E agora, muito basicamente, no Composer é possível fazer animações através de duas formas, assim falando de forma muito geral. Eu consigo, das duas, uma. Ou eu tenho vistas que já criei e eu consigo posicioná-las nos instantes em que eu quero que elas sejam posicionadas, e assim eu consigo logo ter uma animação. Ou então eu posso mudar propriedades pouco a pouco, posso guardar as minhas propriedades e com isso posso fazer a minha animação. Eu vou aqui fazer algo de forma muito simples. Ou seja, imaginem que eu queria começar a minha animação com a minha vista default. Ok. Depois, aos 2 segundos, queria mostrar apenas a minha roda. Agora, aos 4 segundos, queria que fosse vista a minha bomba. Depois queria que fosse vista a minha roda um bocadito mais tarde. Imaginem que ok, por enquanto é só, já vamos ver como é que isto funciona. Reparem, nós só colocámos as vistas no tempo em que queríamos que elas fossem colocadas. Não andámos aqui a fazer animações entre elas, porque isso é o trabalho do Composer propriamente dito. Ou seja, eu chego aqui ao final, faço play pause, tenho logo aqui a minha animação, tal e qual eu a coloquei. Agora, tudo isto dá para alterar. Ou seja, imaginem que eu queria, por exemplo, um bocadinho aqui de... queria que esta minha vista ficasse visível durante algum tempo e que não andasse aqui a alterar logo. Eu podia, muito bem, chegar aqui e agora podia aqui arrastar estes meus elementos, ou seja, quando eu arrasto elementos, eu na verdade estou a trazê-los para é uma cópia dos meus elementos anteriores, ou seja, neste momento, na teoria, eu teria aqui a minha bomba vista durante 1 segundo sem ela se mexer. Ou seja, uma vez mais, temos aqui, agora temos aqui a minha bomba, reparem que ela está parada e agora volta a ser colocada naquilo que eu queria. Isto é o primeiro tipo de animações que é possível fazer aqui no Composer. O segundo tipo de animações, como eu tinha dito, é mostrar, ou seja, é fazendo as coisas aos poucos, não recorrendo a vistas. Para fazer isso, vamos ver que é também simples de mostrá-lo. Por exemplo, eu quero que este pneu aqui aos 9 segundos fique, seja arrastado para a frente, por exemplo. Ok? Ou seja, arrastei o pneu, alterei as suas propriedades. Neste momento são propriedades de localização. Chego aqui ao meu botão Set Location Key. E reparem, quando eu faço isto, ainda que não seja muito visível, eu criei aqui uma coisinha aqui na parte da minha localização. Imaginem que eu queria, por exemplo, mudar a minha posição da câmera para algo em específico. Ou seja, queria, por exemplo, queria fazer algo deste género. Posso também chegar aqui, quero uma posição de câmera personalizada, chego aqui, Set Camera Keys, tenho isto tal e qual eu pretendo. Ou seja, se eu agora for aqui ver a minha apresentação, uma vez mais, eu tenho aqui aquilo que eu já tinha feito. E agora, reparem, aqui o meu pneu ir para o sítio que eu queria. Posso, por exemplo, também dizer que o meu pneu vai mudar de cor e, por exemplo, aqui poderia dizer que eu queria um pneu azul. Isto agora seriam tudo possibilidades que eu teria para colocar aqui as minhas animações no estilo que eu quero. Reparem que aqui a sua cor vai sendo alterada gradualmente para a cor que eu queria. Isto entenda-se aqui que quando se cria animações, o céu é o limite. Ou seja, naturalmente, dependendo do grau de exigência que eu tenho, posso dedicar mais ou menos tempo a preparar uma determinada animação. Isto aplica-se também aos outros tipos de documentação. Antes de terminar aqui esta parte mais prática, fica só aqui a pergunta. Imaginem que eu estava aqui a trabalhar, na minha vista default, tinha saído, só para mostrar aqui o carro no seu todo.
E que eu estava a fazer este tipo de coisas antes do meu carro ser completamente lançado. Ou seja, imaginem que eu estava a fazer estes guias que serviriam para os meus clientes antes deste carro ser lançado. Ou seja, o senhor do CAD deu-me os fecheiros, com o carro, sei lá, a 90% ou algo do género do seu desenvolvimento, e ele disse-me, olha, vai criando aqui as coisas que assim, quando o carro estiver lançado, podemos lançar mais facilmente toda a nossa documentação. O que é que acontece? Ele, nos últimos dias do desenvolvimento, apercebeu-se que estas jantes aqui não eram as que ele queria. E que ele acabou por selecionar estas jantes, acabou por escolher outras em detrimento destas. O que acontece? Será que eu agora precisaria de fazer tudo do zero no Composer? Felizmente não, porque eu, quando quero atualizar um componente meu para uma versão mais nova, posso muito bem carregar nesse componente ou nesses componentes que eu quero carregar, e depois tenho aqui o meu botão designado Update, onde eu posso escolher um fecheiro para o qual eu quero substituir. Ou seja, aqui eu teria de escolher o novo modelo da jante, e viriam que a minha jante seria atualizada e tudo o que eu tenho ficaria constante, ou seja, mesmo no que diz respeito a animações e coisas do género, manteria isso tudo igual. Este elemento aqui eu não consigo substituir por outro, porque este elemento já nos foi dado com base no SMG, mas fica aqui a ideia, caso, pois é muito provável que isto mais tarde ou mais cedo venha a ser utilizado. Bom, no que diz respeito aqui à minha demonstração prática do Composer, eu creio que durante este curto tempo já consegui explorar aqui algumas das funcionalidades que o Composer tem. E agora, mesmo aqui a terminar a minha apresentação, só tinha aqui um pequeno exemplo. Ou seja, isto para vos mostrar o quê? Que da mesma forma que é possível integrar aqui o Composer no Excel, é possível também integrá-lo num PowerPoint, por exemplo. Reparem que eu aqui tenho uma instância do meu Composer Player aqui a funcionar. Lembram-se daquela questão das apresentações que eu falei? É possível integrar o meu Composer numa das minhas apresentações.